Bom, dando continuação à explicação sobre o movimento cátaro, vamos agora falar um pouco nessa segunda palestra como os católicos viam, como o clero católico via o movimento cátaro. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, tal ideologia era totalmente contrária aos seus dogmas, visto que cultuava o monoteísmo, adoração e devoção a um único Deus. Isso é o monoteísmo. E que ele era o único responsável pela criação do mundo físico e espiritual. Para os católicos, o ritual da consolação, consolamentum, não passava de uma imitação distorcida, barata, das celebrações católicas. Apesar da oposição nítida de ideais, os católicos e os cátaros viviam diplomaticamente. Inicialmente, a igreja tentava, isso é, a igreja católica, tentava conter os cátaros somente por meio da pregação da fé católica. Mas tal situação mudou drasticamente no ano de 1208, quando o missionário Pierre de Castelnau foi morto no sul da França enquanto ele fazia uma pregação. O que a Igreja Católica fez? Ela aproveitou o acontecimento e responsabilizou os cátaros. Desta forma, o Papa Inocêncio III decidiu promover o lançamento da Cruzada dos Albigenses, ou Cruzada Cátara, que foi de 1209 a 1244, que deu início a uma luta armada e a uma caçada desenfreada e cruel aos seguidores do catarismo. Alguns historiadores acreditam que cerca de 20 mil cátaros foram assassinados durante essa cruzada. No entanto, a perseguição aos cátaros ou aos albigenses se tornou ainda pior após Gregório IX se tornar Papa em 1227 e criar em 1233 a bula Licete ad capiendos, bula Licete ad capiendos, que deu início ao sanguinário movimento da Inquisição, o qual usava da perseguição, do julgamento e da morte da fogueira para salvar e purificar a alma daqueles que não acreditavam em Jesus Cristo. Durante o julgamento, os cátaros deveriam negar a fé ou enfrentar a fogueira. Não tinha outra opção. Desta maneira, o catarismo foi eliminado. Seu último representante, o sacerdote Guillaume Belisbat, foi morto em 1321. E o Papa, com essa cruzada, entre aspas, ele queria o quê? Extirpar o mal também, entre aspas. Essa cruzada foi liderada por Arnaud Amaury e pelo bispo Fouquet de Marsella. E foi um exército de pelo menos 10 mil homens que marchou contra os cátaros. 10 mil homens. Tá? Aos combatentes era prometido a mesma indulgência e os privilégios dos cruzados que se dirigiam à Terra Santa. Quais são? Os acontecimentos seguintes são reconhecidos hoje como um dos maiores extermínios da humanidade. Mais tarde, o episódio seria chamado Cruzada Albigense, que também investiu contra judeus, mouros, de diversos outros grupos religiosos. Ok. Como era se tornar um
sacerdote cátaro. Aquele que escolher se tornar um sacerdote cátaro, suponhamos que eu queira ser um sacerdote cátaro, como devo agir? Eu deveria passar por um longo processo de preparação, que tinha início nas grutas de Ussat Ornolac, no vale do Ariège, na França. Desta maneira, a pessoa se despedia do mundo material para começar a busca do Espírito de Deus. Já nas grutas, com o auxílio de sacerdotes, o candidato teria que jejuar por 40 dias, além de estudar sobre os astros e a respeito das etapas de seu desenvolvimento interior, tudo em silêncio. O candidato a sacerdote, é isso que eu estou falando, estou explicando, teria ainda que permanecer deitado por 3 dias em uma sepultura, a qual chamavam de Kepler, ação que representava a morte para o mundo material e o alcance da libertação. Após o período de 3 dias, a pessoa participava do ritual consolamento, que seria a consolação, e se tornava finalmente perfeita e purificada. Como que era esse ritual? O ritual consistia em um batismo espiritual, que só poderia ser recebido uma única vez e era realizado por um parfaite, que seria o sacerdote que tinha a alma pura, tanto quanto os apóstolos e Jesus Cristo. Esse era um parfaite. Durante a cerimônia do consolamento, acreditava-se que o Espírito Santo descia do céu e entrava no corpo da pessoa a ser batizada, tornando-a boa, pura e perfeita. Esse é o consolamento. Espero que vocês gostaram de um pouco sobre a história dos cátaros, que eu acredito que elucida muita coisa que aconteceu naquele período terrível de mortes nas cruzadas e bulas papais, etc. Só nos resta lamentar profundamente que o homem era tão cego e que a igreja praticava tantas coisas cruéis contra a humanidade.